Então, pessoal, os povos germânicos eram povos guerreiros, como eu disse na parte introdutória da nossa aula. Né? Deixa eu só citar aqui uma ocorrência de um povo, os francos. Né? Os francos eram um povo que vivia onde hoje é mais ou menos uma parte do sul da Alemanha, a França, né? Daí o nome França, né? Vem dos povos francos, que criaram um reino muito conhecido, que foi o reino de Carlos Magno. Né? Carlos Magno teria sido um rei reconhecido pelo Papa, e devido a esse reconhecimento, ele vai se converter ao cristianismo e vai ser responsável pela propagação do cristianismo no seu reino. Né? Esse povo franco, para você ver, povo de tradição guerreira, eles viviam na prática da pigagem. O que é pigagem? Pigagem é um povo que está em um determinado lugar, aí chega outro e vai tomar o que tiver de riqueza material desse povo e levar para seu território. Isso é pigagem, ou seja, é um roubo, né? Uma espécie de roubo. Mas não pense, então é só esses povos germânicos que praticavam essa onda da pilhagem, então eles eram bandidos. Não, nada disso. Veja só, os romanos, de povos ditos então civilizados, eles também, eles viviam de quê? Pô? A gente viu lá na Idade Antiga, quando a gente estudou. Eles viviam de guerra. O que deu poder, o que deu riqueza a Roma foi a guerra, foi o seu poderoso exército. Né? E aí, devido à força que o exército tinha, Roma construiu o maior império da história, foi detonando com o que é dos outros, escravizando o povo. Então não tem diferença, negócio de bonzinho, ruimzinho nessa história não, de romanos e germânicos. Né? Mas aí, veja, os francos, então, né, como eles viviam da pigagem, o interessante deles, eles valorizavam muito essa questão do espírito guerreiro, da guerra, né? Morrer lutando, morrer na batalha, para eles era ir para o que a gente chama hoje de céu, né? Ou seja, ter uma morte feliz. Então, para eles, a felicidade era morrer. Morrer na batalha era morrer abençoado. Né? Então, ele ia para a guerra, era o que eles viviam em função da guerra. A expectativa de vida do povo franco era muito pequena. Né? Um cara de 30 anos já era considerado quase um ancião. Né? Pessoas que nascessem com problemas físicos, muitos deles eram sacrificados. Né? Sacrificados não, eles eram exterminados. Havia sacrifício dentro desse povo, sacrifício de pessoas aos deuses. Né? Da mesma forma, tinham também os vikings, os anglos, os saxões, os visigodos, os ostrogodos, enfim, esses povos aí, mais outros, eram povos germânicos. Então, assim, muitos povos que ameaçavam diversos reinos medievais, eu disse a vocês na aula anterior que fiquei devendo um mapa, né? Passei vergonha, mas não tem problema não, né? Então, esse era a divisão dos reinos medievais. E essa divisão aí é que levava o povo medieval a sempre viver em conflito, em batalhas, herança dos povos germânicos, né? Interessante que eu falei do povo franco, né? Que o reino deles, maior reino, era o reino mais temido, digamos assim, né? Esse povo aqui tinha um momento de ritual religioso que era um momento que eles iriam entrar em estado de êxtase, de coma, de tanto comer, né? Talvez, antes da existência do Reino Franco, havia os povos gauleses que habitavam aqui. Né? Os gauleses eram aqueles que eram muito semelhantes, gauleses e francos. Né? Eles, retratado em desenho, se você pesquisar no YouTube, chamado Asterix e Obelix. Né? São esses desenhos aí que eles tentaram retratar mais ou menos o povo franco. De fato, eles se alimentavam de raízes, de caça. A existência daquele javali selvagem, deixo para vocês assistirem, de fato, existia o javali selvagem na Europa. Né? E tinha caras, relatam historiadores da vida privada, por exemplo, George Duke, ele relata a existência de um desses guerreiros que comiam o javali inteiro. Né? Então, enfim, a essência desse povo era o ter. Né? A essência era o ter. Então, havia uma relação divina entre o ter, a necessidade de guerra, de pilhagem. Né? Ele não tinha interesse em estar dominando, formar um império como Roma. Né? Formavam reinos. Então, essa formação de reinos, graças a essa herança da tradição germânica, nos deu uma característica da Europa medieval, que é o poder político descentralizado. Não havia uma centralização do poder. Isso, veja só, isso por quê? O feudalismo se forma
a partir da mistura das tradições romanas e germânica. Com a queda do Império Romano, que se dá em virtude de Roma não conseguir ter o controle mais de seu território imenso, haver inúmeras disputas de poder, a elite tinha perdido terras, e aí a fome, a crise econômica da elite do povo mais pobre, que vai sofrer com isso, tudo isso eles vão procurar uma maneira de contornar. E aí, durante a crise de Roma, já no final, na queda, né, surge um sistema chamado colonato. Que era o colonato? Ó, o colonato era o seguinte, ó, o povo está pobre, está na miséria, o rico também está quebrado. O rico, o que é que garante a riqueza do rico? Porra, se o rico estiver me assistindo agora, vai me matar. É o trabalho, porra, é o trabalhador, né? Então, o rico não tinha trabalhador, o cara para trabalhar com ele. A escravidão estava sumindo. Roma estava em declínio, Roma estava deixando de existir e o povo não tinha povo para trabalhar. Né? O povo estava sumindo. E aí, como é que o rico sozinho vai pegar na enxada para manter sua riqueza? Em um latifúndio? Em uma terra extremamente grande? Como, velho? Como? Aí, usa a estratégia do colonato. Ó, chama o plebeu. Plebeu, o bagulho aqui é o seguinte, veja só. Você não vai ser meu escravo, você é livre, certo? Só que você vai trabalhar na minha terra, vai trabalhar na minha propriedade. Em troca, você vai me pagar em tributos. Na verdade, o tributo é em produção. Ou seja, você plantou, trazendo para a linguagem de hoje, 10 tarefas de feijão, né? Você vai me dar uma parte. Para mim, uma pequena partezinha vai ficar para você. É como se isso fosse o seu salário. Né? Aí, veja, quando esses povos romanos começam a sofrer a invasão dos povos germânicos, as tradições se misturam. Essa tradição do colonato, ela se mistura com a prática do juramento de fidelidade guerreira dos germânicos, o chamado comitatus. Ó, o germânico, ele tinha uma prática de que, no momento que se iria partir com a guerra, havia necessidade de um guerreiro fazer juramento de proteção ao outro. Esse juramento de proteção era que garantia toda a existência de uma relação de proteção entre guerreiros. Né? Então, essa mistura entre o colonato, trabalhe na minha terra, me pague em produtos, ocupe ela, tire seu sustento, né? Com essa misturada com o juramento de fidelidade do povo germânico e toda a sua tradição guerreira, é que vai formar o mundo medieval, né? Beleza. Outra coisa que vai ser fundamental no mundo medieval, que vai ser o que vai determinar o pensamento do homem deste período, é o cristianismo. Deus é o centro de todas as coisas. Fiquei doente porque Deus quer. Meu amigo, nesse período aqui, só para você ter uma ideia do poder divino no imaginário do homem medieval, Deus diria, via o padre da igreja: meu filho, o corpo é algo sagrado. Você não pode conhecer o que tem dentro. Eles chamavam, digamos, pessoas curiosas, o que a gente chama hoje de médico, né? De físicos. Então, o físico, muitas vezes, era aquele que tentava inventar uma forma de cura de doenças. Porque doença não era sarampo, catapora, AIDS, vírus, bactéria, porra nenhuma. Era Deus, entende? É uma explicação muito simples, é Deus, né? E aí o corpo é onde mora a alma, dentro do corpo está a alma. Abrir o corpo, você pode ser punido. Mais para frente a Inquisição pode lhe pegar, você pode queimar, correr, ser acusado de bruxo, ser preso, né? E aí, meu filho, tinha casos de caras que, às vezes, no final de uma batalha, desses físicos curiosos, isso já na reta, já na Idade Média caminhando para o final, né? Que os caras ousavam abrir um corpo para tentar entender o que tinha dentro. Às vezes o cara fazia no meio da desgraça de ser pego. Se ele fosse pego, meu filho, era problema. Viu?
Então, aí daí você pode tirar o poder da igreja, né? O controle da igreja sobre o imaginário, a imobilidade social, como eu disse na aula introdutória, isso tudo, né? Beleza. E aí, toda a economia, ou seja, a forma de tirar, a forma de produzir, a cidade, ela vai deixando de existir com a invasão dos povos germânicos nas fronteiras de Roma. Quando deixa de existir as cidades, o povo vai viver na zona rural. É um fenômeno chamado a ruralização da economia. Isso nós vamos trazer como fundamento econômico, como base econômica do mundo medieval, a agricultura, né? A agricultura que é a base da economia, não é isso? Bom, e quais são, então, como eu disse, a questão da influência, né? Tem aqui no texto a influência germânica no mundo medieval, o colonato, comitatus. O colonato eu coloquei aqui como benefício, ou seja, aquela prática de... não, na verdade eu coloquei aqui como a recompensa dada pelos chefes militares germânicos aos guerreiros, que davam posse de terra. Essas terras foi o que depois originou o feudo, né? Aqui já é outra questão aqui. Esse benefício é o seguinte, ó, dentre os povos germânicos, essa prática do juramento de fidelidade, muitas vezes havia o fato de um nobre, de um guerreiro germânico, doar a terra para outro guerreiro, né? E os próprios romanos, no final, na reta final, eles já tinham essa prática do colonato, de um doar a terra para o outro, em troca, ele pagaria em produtos. Nesse caso, o benefício germânico seria o que essa relação entre dois guerreiros germânicos, um dava a posse de terra para o outro, essa posse de terra é que vai dar origem ao feudo, né? E o que é o feudo, então? Ora, pegar uma imagem aqui do feudo, está aqui o feudo. O feudo era esse pedaço de terra. Geralmente era esse pedaço de terra. Era um bem dado em troca. Um guerreiro, um nobre medieval, ele doava uma terra para outro nobre. Então, esse pedaço de terra era isso daí. E o castelo, como eu expliquei no vídeo anterior, porque existia o castelo, a questão da fortaleza, onde morava a nobreza, onde morava o clero, onde vivia os servos. Quem eram os servos? Os servos eram camponeses. As pessoas que viviam aqui haviam uma divisão social. Havia o clero, que eram os que rezavam, havia a nobreza, que eram aqueles guerreiros que vão herdar a tradição da honra e morrer na batalha, que é a herança do povo germânico, e os servos, que eram aqueles que trabalhavam nessas propriedades aqui. O manso comunal, isso daqui era uma terra comum, tanto o nobre quanto o clero, quanto o servo participava do manso comunal. Manso senhorial era a terra onde o servo ia trabalhar uma semana, 7 dias, digamos que trabalhasse em torno de 4. Era o tempo que ele trabalhava para o Senhor aqui. Nesses 4 dias, tudo que plantasse, tudo que colhesse, era exclusivamente destinado ao castelo. Já os outros 3 dias, o servo, era o momento de ele se virar para tirar seu sustento da família. Então, professor, você está dizendo o quê? Que o povo antes trabalhava menos do que hoje? Bom, hoje, grande parte, para você ter uma ideia, eu ouvi ontem uma estatística, hoje a maior parte dos trabalhadores brasileiros não estão ganhando nem o salário mínimo. E trabalhando, às vezes, uma semana inteira sem ter direito a uma folga ou apenas uma folga na semana, né? No máximo 2. Aqui, os outros 3 dias aqui, era o dia do servo. Só que aí você vai pensar assim, 3 dias para o servo, em média. Havia tempos que ele poderia até dividir, ia para 4 e 3, 4 no manso servil, 3 no manso senhorial, mas geralmente era mais tempo no manso senhorial. Quando ele ficava aqui no manso servil, o tempo de trabalho dele aqui era destinado só ao seu consumo, né? E ele tinha que retirar retirar os tributos daqui. Que eram esses tributos? A gente tinha um exemplo do tributo. A gente tinha a corveia. Eu coloquei uma pergunta aqui no texto, uma atividade para vocês responderem isso aí, logo depois. Eu coloquei aqui, abaixo da imagem, né, para vocês pesquisarem. Eu não coloquei o endereço eletrônico, mas isso é fácil. A função de cada terra, foi o que eu falei agora. Manso senhorial, a terra onde o camponês extraía o sustento do castelo, do senhor, a nobreza e do clero. Manso servil, onde ele tirava o sustento dele e pagava em forma de tributos, né? Dentre os tributos,
servil, estava a corvéia, trabalhar 3 ou 4 dias na terra do Senhor, no manso senhorial, tinha a talha era retirar uma parte do que ele produziu do manso servil para passar para o Senhor, e a banalidade. Banalidade era pagar também produtos do seu território aqui, do seu território não, da sua roça, do manso servil, pagar em forma de tributos. Por quê? De quem é a enxada, de quem é a foice, de quem é o arado? Do Senhor. Então vai ter que pagar pelo uso do instrumento de trabalho do Senhor, não tem problema nenhum, entendeu? Então eles vivem, os impostos não são pagos em dinheiro, os impostos eles são pagos em produtos. O feudo, então, você perceba, é um lugar autossuficiente, produzia quase tudo que precisava. E quando precisava de outra coisa e não tinha, ele partia para um outro próximo para fazer troca. Então, havia, aí dizer, não tinha dinheiro. Às vezes havia essa troca, né, de um produto pelo outro, e o uso do dinheiro, da moeda em espécie, também não é nula. Ela existia minimamente para comprar mercadorias, que às vezes faltava no feudo, mas isso não é essencial. O que é fundamental é a economia agropastoril, né? A agricultura e a pecuária, que dava praticamente quase todo o sustento, era garantido quase todo o sustento do feudo, né? Então, beleza, aqui já tem alguns pontos aqui que já expliquei. Sociedade estamental seria o quê? Não há mobilidade. Deus explica tudo, Deus determina tudo. Servo é servo até a morte, novo é novo até a morte. Teocentrismo cristão seria o quê? Deus o centro de tudo. Toda a explicação é a explicação divina. Eu coloquei aqui no texto a ideia de bruxo. Quem era o bruxo? Quem era a bruxa? A gente ouve muito falar. Coloca aquela figura daquela mulher que os desenhos traz, né? Desenho, filme, que tem uma verruga no nariz. Essa descrição da mulher magra, nariz grande, mulher porque sempre é a visão cristã da perversão, ou seja, a mulher é culpada pelo pecado do homem, a visão medieval, né? E daí ela nasceu para sofrer, e todo o mal da humanidade era associado à mulher, né? E aí, por isso que a mulher tinha que ficar submissa ao homem, né? E hoje está procurando romper com essa cultura medieval. Mas aí, digamos, vamos lá, o cristianismo ele não ficou puro no mundo medieval, para entender essa questão do bruxo e bruxa, né? Ele não ficou puro. A bruxaria é produto do sincretismo. O que é sincretismo? Mistura de religiões. No caso do Brasil, religião cristã com religiões afro-indígenas. No caso do mundo medieval, religião cristã com as religiões dos povos germânicos. Então, isso existia. Por exemplo, o produto da mistura da religiosidade romana da germânica, o cristianismo com o politeísmo germânico. O terço, né? O terço era um colar que os germânicos usavam, eles chamavam aquele colar de amuleto, que tinha uma simbologia sagrada aqui, simbologia sagrada. Para esses povos tradicionais chamava totem, né? E aí eles vão fazer o quê? O cristão? Não, isso é heresia. Troca esse símbolo sagrado do colar por um crucifixo, que é o símbolo da paixão de Cristo. E aí surge, depois de alguns anos, décadas, séculos, vai dar origem ao terço. Os católicos, eles usam o terço, né, para rezar o Pai Nosso, Ave Maria, Creio em Deus Pai, Salve Rainha. E aí, beleza. Haviam pessoas que eram, digamos, falso cristão. Tinha o cristão novo, que era aquele judeu que se converteu ao cristianismo. Esse daí era visto como perigoso. A igreja sempre ficava de olho nesses caras aí. E tinha aqueles que, muitas vezes, praticavam rituais tradicionais de tribos germânicas, né? E aí, veja, digamos, eu estou aqui na minha casa, moro nela, ou você está na sua. Aí vem sei lá, na minha casa aqui na roça tem uma roça bem grande que eu plantei minha roça toda de amendoim. Período junino a galera planta muito amendoim, né? Beleza. Plantei o amendoim e aí veio uma praga, matou o amendoim todo. A praga foi o quê? Foi uma praga? Foi um bichinho que matou? Não. Foi
é uma coisa maligna, pode ser uma coisa maligna, um castigo de Deus. Como eu sou um homem bom, eu julgo ser um homem bom, um homem que vai para a igreja todo domingo, então não vai ser castigo de Deus. Eu sei que tem uma vizinha aqui, que eu já vi uma fumacinha saindo da casa dela. Essa fumacinha aí, eu acho que ela anda com paganismo. Então, isso foi bruxaria. Aí eu vou lá, vou denunciar na igreja, e aí vai abrir um inquérito para investigar o processo, para investigar se ela, de fato, praticava certos rituais pagãos, e aí o mal que aconteceu na minha plantação, ele pode ser associado agora à bruxaria. Então, ela pode ser punida, né? Mas não pense que era só a mulher, o homem também poderia ser associado à prática da bruxaria, né? E aí, beleza. Quem era o suzerano e quem era o vassalo? Bom, entre a nobreza, veja só, vou pegar aqui. Eu disse a vocês que havia dentro do mundo guerreiro germânico e o povo medieval nobre, o povo nobre medieval, a tradição de um jurar fidelidade para o outro, né? E aí, ó, veja, o juramento de fidelidade era um momento onde se iria gerar o suzerano e o vassalo. O vassalo era aquele protegido pelo suzerano. Ó, veja essa imagem do meio. A imagem do meio aqui. Está aqui o rei, o suzerano. Digamos que ele está aqui doando terra para esse outro aqui. Aqui não tem dois pobres no meio, não. É dois ricos, beleza? É dois nobres, dois guerreiros. Aí esse cara aqui recebeu a terra, ele vai ficar devendo proteção a esse. Aí é quando dois reinos, eles não pensem assim, esse daqui, o que doou o feudo vai mandar nesse. Não é isso. Esse daqui manda num pedaço de terra que esse doou, esse daqui manda no seu. Então não tem uma centralização política. Cada um vai ter o controle sobre o seu próprio feudo, né? Só que às vezes tinha um grupo social aí que às vezes poderia até mesmo negar o poder de um senhor feudal, que era o clero. Então o clero, na verdade, quem mais tinha feudo no período medieval era o clero, né? E aí era o clero, a igreja, né? A igreja, na época, o que hoje a gente chama de igreja católica, era a católica, apostólica, romana, né? E aí, esses dois aqui, aí era o momento que, digamos que os vikings estavam ameaçando, ou o reino visigodo estava ameaçando o reino franco. O reino franco tem poucos soldados, eu preciso unir 2 ou 3 reinos para a gente enfrentar o povo viking, os vândalos, os visigodos, o reino dos anglos, dos saxões, que estão lá na Inglaterra, os escotos, enfim, haviam dezenas de tribos. E aí precisava formar força, unir forças para enfrentar eles. Aí fazia o quê? O rei, aí o senhor, ou o rei, chamava o outro nobre, vou lhe dar um pedaço de terra em tal lugar, ali vai ser seu feudo, em troca, eu quero que você me dê proteção. Una nossos exércitos para a gente enfrentar o exército do inimigo. E aí, beleza, juntava a força para tentar derrotar o outro. Então, isso era comum. Isso, o cara que recebia, no caso, o benefício, o feudo, era o que jurava fidelidade ao que lhe dava ao feudo, era o vassalo. O suzerano era o que doava. Então, o maior suzerano de todos, ao contrário do que você pode pensar, era a igreja. Então, a igreja era a instituição mais rica e mais poderosa do mundo medieval. Então, pessoal, é isso, o mundo medieval. Nos próximos dias, estaremos postando aqui, fazendo uma live, né? Vamos tentar fazer isso aí sobre as questões. Vamos postar umas questões aí sobre sobre a Idade Média, as questões do Enem, para a gente tentar solucionar esse problema, beleza? Valeu, fiquem bem.